Então respondam aí para mim o que resume uma palavra, o que você está buscando hoje com os seus investimentos. O Arthur mandou aqui falando que está de São Paulo, Luiz BH, Felizola. Bacana. Galera, vamos lá, eu quero começar sendo bem direto com vocês aqui. O meu tempo hoje, ele é quase todo dedicado aos investidores que já estão dentro da rede, da Investidores VC, e aos fundadores que captam investimento com a gente. Então, eu vou pedir para o meu time começar a colocar aqui o nosso material, para se a galera da equipe está aqui comigo, então, por trás das câmeras tem um time trazendo esse conteúdo para você, coordenando aqui a gente junto com os nossos materiais. Muito obrigado. Porque essas oportunidades da gente conseguir ter um bate-papo, da gente ter um tempo junto, elas não são muito comuns, mas essa é uma das ocasiões. E eu quero ir hoje ser bem direto ao ponto. Eu quero te mostrar o que nunca te contaram sobre investir em startups. E, principalmente, eu quero ajudar você que está aí do outro lado a entender se agora é ou não o seu momento. Então, galera, são 7h07. Eu vou dar mais uma lida aqui nas cidades, no que vocês estão respondendo aqui para mim no chat. Mas 7h10 a gente vai começar a falar sobre investimento em startups. O nosso conteúdo aqui, você sabe, é abrindo o capô, é falando a verdade, é respondendo todas as dúvidas. Então, aproveitem esse tempo, porque não é todo dia que a gente consegue reunir toda a tropa para te ensinar aqui como que funciona isso que é nossa paixão, que é o que a gente faz todos os dias, encontrar boas startups, investir em boas startups, participar do dia a dia delas, estar junto com os fundadores. Hoje, por exemplo, tive 3 fundadores aqui na sede, foi tão legal poder conversar com eles, entender como é que estão as coisas, influenciar, ajudar, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Maravilha! Então tem o Arthur de São Paulo, Cauê Calas aqui já falou também, impacto e rentabilidade, olha, tem aqui um usuário, dinossauros diabólicos, e ele falou aqui que ele está procurando impacto, rentabilidade. O Jorge Acef está falando de São Paulo. Obrigado, galera, pela participação, pela interação aqui comigo. Bom, para quem está chegando agora, ainda não me conhece, prazer, eu sou o Amuripinho, sou empreendedor, investidor há mais de 10 anos, fundador da Investidores VC, o maior e mais completo ecossistema de investimento em startups do país. A gente já existe há 6 anos no mercado. Hoje, Investidores VC, nós já somos mais de 800 investidores, já investimos mais de 50 milhões, movimentamos mais de 40 milhões em rodadas. Desculpa, a gente investiu em mais de 50 startups, a gente já movimentou mais de 40 milhões em rodadas. E nós já tivemos 9 exits de sucesso, com empresas sendo vendidas para a Natura, PicPay, Hotmart e Anima Educação. É óbvio que numa live eu não posso dar spoiler, mas já temos confirmados, mas ainda não podemos divulgar na imprensa, o nosso 10º exit. Então vai ser muito bacana poder contar daqui a pouco essa história para vocês. Só que o mais importante, até do que esse track record, pessoal, é onde ele começou e o que fez surgir Investidores VC. A verdade é que Investidores VC nasceu porque, antes de tudo, isso que a gente veio conquistando ao longo do tempo, eu comecei a investir sozinho, lá atrás, quando tudo era mato. Eu acabei perdendo dinheiro. Em 2014, eu já tinha feito 10 investimentos em startups e todos deram errado. O mercado de startups era muito fechado, cheio de risco, mal explicado. Não tinha tanta gente para te mostrar como fazer direito. Eu investi em hype, acabei fechando alguns contratos ruins, entrei tarde demais em algumas oportunidades, acabei fazendo aportes em empreendedores que não tinham um modelo de negócio bem definido ou que ainda tinham um produto já com usuários, mas não cobravam isso do cliente, ou seja, faltava tese, faltava experiência, faltava tudo. E apesar de ser ruim do meu bolso, claro, perder esses investimentos foi ruim para o meu bolso, mas, por outro lado, foi muito bom, porque com toda essa experiência eu consegui criar Investidores VC. E agora eu consigo passar para todos os investidores da rede
Tudo que eu acabei aprendendo no sofrimento para que vocês não precisem passar por isso sozinhos. Sabe por que eu acho que muitos de vocês estão aqui hoje? Porque, no fundo, você sente que as próximas grandes empresas, próximos grandes negócios, daqueles que a gente usa e fala, caraca, você está testando isso, nossa, está usando GPT, você está usando essa startup, você baixou esse aplicativo. Elas estão sendo construídas agora. Você está vendo isso acontecer na sua frente, mas você ainda está do lado de fora. Essa é a mais pura verdade. Eu sempre gosto de trazer essa provocação. Imagina se você tivesse investido no Nubank, na Hotmart, ou no iFood, quando eles ainda estavam começando, lá atrás. Não é impossível não, tá? Eu conheço muitos investidores que estavam lá no início dessas grandes histórias. Quando ninguém falava nelas, eles estavam ali, buscando capital, com poucos olhos em cima deles. Hoje valem bilhões, mas estão fora do alcance da maioria. Ou, se você pode entrar lá na bolsa e investir nelas, todo o preço dessa construção já está lá. Você não vai ver mais a Nubank crescendo 10.000%, saindo de uma empresa de 15 milhões de valores para uma empresa de 1 trilhão de valores. Isso já aconteceu depois da IPO. Mas elas começaram como qualquer startup que a gente analisa aqui toda semana. O que pouca gente sabe, na verdade, é de que existe uma nova leva que está surgindo, só que longe dos holofotes. E os investidores mais estratégicos já estão conseguindo se posicionar em relação a isso. Se a gente for olhar para os grandes investidores, né, Warren Buffett, Charlie Munger, eles vão dar sempre aqueles conselhos, né, de que você não pode perder uma boa crise, mas que quando está todo mundo investindo, você tem que ser o mais cauteloso possível. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você vai ser um desses investidores que está de fora e que não está conseguindo aprender, ou você vai ser um desses investidores que já está conseguindo enxergar as oportunidades? Você prefere estar entendendo o que está acontecendo e decidindo se quer participar ou você só quer descobrir quando for tarde e essas startups já estiverem nas manchetes, nos sites, nas notícias de venda, de investimento, de retorno? E aqui vem o que ninguém te conta, tá? Na verdade. Entrar cedo é onde está o maior potencial das startups. Eu sei que elas viram conhecidas quando elas já estão supervalorizadas, etc. Mas o papel do investidor anjo não é descobrir antes dela já estar listada valendo milhões? Não é justamente esse delta que a gente captura? Para você aproveitar de verdade, para você saber o momento certo de você entrar antes, você precisa saber o que você está fazendo. Mesmo no melhor momento, mesmo achando que a startup tem um ótimo produto, ou o founder parece o Steve Jobs, muitas vezes investir em startups do jeito errado, sem conhecer como funciona o mercado, é a receita para perder dinheiro. Ou seja, não adianta você investir porque acredita que aquilo ali é só legal ou divertido, ou que é a moda do momento. Você precisa ter um outro nível de profundidade e de entender, principalmente, como que aquilo acaba retornando para você como investidor. O seu critério de decisão precisa estar com o faro aguçado. Eu sei bem disso porque eu acabei vivendo isso na pele, investindo através de supercialidades, investindo com sinais errados. Como eu contei para vocês, os meus primeiros 10 investimentos deram errado. E me custaram R$450 mil. Eu até entendo que muitas vezes a gente tem que apanhar para aprender de verdade. Mas R$450 mil não precisava, né? Acho que foi um pouco a mais da conta. Foi o MBA mais caro que eu poderia pagar na minha vida. Mas mesmo assim, com todos esses anos no mercado, a gente ainda vê por aí investidores investindo em startups sem saber. Querem ver como que a maioria dos investidores sempre erra do mesmo jeito? A gente já mapeou esse padrão. E são quase sempre os mesmos deslizes. Falta de critério claro, ou seja, os investidores muitas vezes investem por impulso, por uma indicação de amigos, ou porque só a ideia parece boa. Vai nessa.
é a tendência, está todo mundo usando, você vai ficar de fora. Um outro erro, só entrar quando já é tarde, quando todo mundo já conhece a startup e o preço dela já subiu e o potencial de retorno já diminui. É o famoso valuation. Já está cara. O valuation da Nubank, e Nubank atinge valor de mercado de não sei quantos trilhões, já era. Não vai triplicar, quintuplicar vezes 10. Desconhecimento do modelo de negócio. Então, os investidores que investem em uma startup como se fosse bolsa ou renda fixa. Ah, não, se está ali para investir é porque é boa. Se está na bolsa de valores é porque gera dinheiro, gera caixa. Se está na bolsa é porque tem gente controlando. Mas a startup não é o mesmo bicho no zoológico. E um outro erro é não saber avaliar a parte mais importante de todas, que é o time. A gente entende que startup é tecnologia, que dá vontade de entrar no app, contratar o produto, usar, faz todo sentido isso. Mas você não pode focar só no produto, na ideia. O time de fundadores é quem vai executar. E é com ele que você tem que perder a maior parte do tempo. O resultado desses investidores, dinheiro perdido, frustração e a sensação de que investir em startups não funciona. Essa é a pior coisa, quando você tem um erro prematuro, de que vale muito mais a pena deixar tudo naquele 1% de rendimento da renda fixa e não investir em algo que no futuro, se você faz direito, pode trazer um retorno de 10 vezes o investimento que você fez. Eu gosto desse próximo slide aqui, porque ele me ajuda a alinhar a expectativa com todos os investidores aqui da Investidores VC. E eu quero fazer o mesmo com vocês. Eles estão bem no início da nossa imersão. Eu falo que 90% das startups vão falhar. Isso significa que essa é a natureza econômica das startups. Elas são empresas de alto risco. Elas nascem para buscar algo novo, disruptivo, para cortar o intermediador. Mas a maioria não vai chegar até o fim da jornada. É justamente o fato delas serem disruptivas e de procurarem mudar, quebrar a forma como é feito hoje, que coloca elas nessa zona de risco. E por que as startups falham, então? Quando a gente olha os números, muitas startups ficam sem caixa, outras acabam não tendo demanda real no mercado, algumas porque não se provaram escaláveis. Às vezes a gente vê que o modelo de negócio é ruim, mas o que ninguém quer contar para a gente é o último motivo que está em amarelo, porque o time não era o ideal. Essa é uma grande virada de chave para o investidor, tá? Mais do que avaliar planilha, número, é preciso avaliar pessoas. Planilhas não pivotam produtos e estratégias, mas as pessoas sim. Quando a gente não se atenta a isso, a gente acha que basta olhar o que tem agora, basta testar e ver se está bom, basta nós acharmos que com a nossa experiência a gente vai conseguir mudar os rumos daquele negócio. Mas o mais importante é a gente entender que esse mercado, como um todo, se para você não é fácil, se para quem está do seu lado não é fácil, para a startup também não vai ser. O que significa que esse time de fundadores, ele tem que ser muito bom no que eles fazem agora, mas eles têm que ser muito bons em fazer coisas que ainda vão aparecer e que a gente nem sabe quão complexas elas são. Então não é melhor ter alguém que a gente conhece e que entende que qualquer problema que aparecer vai dar um jeito de resolver? Nesse ponto, vocês talvez estejam se perguntando, tá, Muri, se 90% das startups falham, então por que alguém entraria nesse mercado para investir? E aqui que está. Porque existem os 10% que dão certo e que pagam. E multiplicam em muito a carteira de investimento de quem soube olhar certo e investir na hora certa. O segredo é aprender a diferenciar quem é que está no grupo dos 90%, a maioria, e quem tem chance real de estar nesses 10% de sucesso. A gente chama esses 10% de founders inevitáveis. É exatamente isso que eu e o time da Investidores VC fazemos aqui, e que eu quero abrir um pouco mais para vocês. Deixa eu mudar o slide para contar para vocês um exemplo real. A minha virada de chave para entender e diferenciar esses 10% veio justamente
Ah, quando? No meu primeiro exit. Ah, pô, parece que é fácil, né? Você vai contar um caso de sucesso para mostrar quando que você aprendeu. Mas é justamente sobre isso. Até você ter um ponto de referência, eu só estava errando. Aquele ponto de referência, ele me mostrou que aquele acerto era completamente diferente do resto. A Admatic, quando surgiu a oportunidade de investir, no primeiro momento eu nem queria. Porque até então eu tinha feito 10 aportes lá naquele grupo dos 90%. Estava perdendo dinheiro investindo em startup que eu não conseguia entender por que os empreendedores não estavam conseguindo serem focados, ou pensar num produto que gerasse receita, ou ter coragem de implementar um modelo de negócio. Era quase como se desse vontade de entrar lá e falar, deixa que eu faço isso. Mas a Admatic, quando eu avaliei os fundadores e algum critério que eu trago até hoje, por exemplo, time, tração, modelo de negócio, timing, eu vi sinais claros de potencial. Eu estava certo nessa. O resultado, a Admatic foi vendida para o grupo B2W, dono das empresas Submarino, Shoptime, Americanas, e gerou um retorno expressivo, ou seja, investir em startups realmente não é uma aposta, é um investimento que você vai fazer com risco, como muitos são, mas que são minimizados com método. O seu papel é mitigar esses riscos, porque a recompensa dos múltiplos de investimento em startups são incríveis. A Admatic, por exemplo, foi um ace que me deu mais de 27 vezes. Bom, agora que eu contei os desafios e problemas, eu quero te mostrar como que o Venture Capital realmente funciona. Porque você precisa entender como é que esse jogo funciona para você não ficar viajando e achando que você está seguindo um caminho certo e às vezes você não está nem entendendo a regra do jogo. É que nem se você fosse, por exemplo, para São Francisco. A gente foi na missão Vale do Silício alguns meses atrás. E a gente queria ir no jogo de beisebol. Legal pra caramba, cachorro quente, corneta americana, aquela bagunça dos estádios, a cerveja no pint. Mas eu não sei nada das regras do beisebol. Ou seja, eu não poderia chegar ali e fazer uma aposta, eu não poderia chegar ali e falar, esse é o time, eu não poderia chegar e falar, a partir de agora eu quero virar investidor do San Francisco Giants. Eu estaria investindo só com o coração, eu não entendo nem as regras do jogo para saber se eles estão bem ou não. Quando uma startup busca investimento, ela abre uma rodada de captação. Isso significa que ela está oferecendo um pedaço da empresa dela em troca de capital para crescer. Como investidor anjo, você pode aportar sozinho, o que é muito mais arriscado, tá? Ou você pode entrar numa captação junto com outros investidores, formando um grupo de investidores. Esse investimento é formalizado através de um contrato. Você vai ouvir esse nome algumas vezes, ou talvez já tenha até ouvido. O famoso mútuo conversível. Já ouviu, né? E você passa a ter, com esse contrato, uma participação na empresa, que vai ser convertida, já que ele é um mútuo, em um futuro evento de liquidez. Você então tem um contrato com essa empresa que te dá o direito de ser sócio, e quando acontece esse evento de liquidez, o M&A, o exit, que todo mundo fala, você troca esse contrato por participação, vende e bota o dinheiro no bolso. Trazendo um exemplo prático aqui para vocês e real que a gente teve na Investidores VC. Em 2016, a Gama ainda estava no comecinho da jornada dela, a Gama Academy. Ela tinha acabado de sair do estágio FFF e tinha um valuation de R$1 milhão. Ainda era um PowerPoint, sabe? Não tinha tido ainda uma construção, não tinha nem CNPJ. Mas ela convidou alguns investidores para acreditarem naquele início dela. Eu entrei nesse momento. A partir daí, ela continuou crescendo. Ela recebeu um novo aporte em 2020, R$4 milhões, cresceu o valuation para 26 milhões. Em 2021, aconteceu o que a gente chama de evento de liquidez, que eu estava contando. A Gama foi adquirida no M&A por um grupo maior, com valuation de 66 milhões. Ou seja, quem entrou lá no começo com a gente multiplicou o investimento por 29 vezes. Um cheque de R$50 mil virou R$1.400.000. Beleza. Mas será que você está com uma dúvida que é muito comum entre investidores que estão começando a investir em inovação? Eu preciso ter milhões para investir em startups? A resposta de milhões é não.
Startups no estágio anjo costumam, na verdade, buscar cheques que não são tão grandes quanto essas notícias que a gente vê. Elas estão buscando cheques de 1 a 3 milhões para escalar o negócio. Mas se você investe junto com uma rede de investidores, o valor do seu cheque é dividido em todos eles. Por exemplo, aqui na Investidores VC, você já pode começar a investir em startups com cheques a partir de R$ 25 mil. Esse é o nosso cheque mínimo. Ou seja, ninguém precisa ser milionário. Você precisa ter um capital reservado para investir em startups. Vou investir então, Amuri, 75 mil por ano, 50 mil por ano em startups. Ótimo. Em 4, 5 anos, você vai ter um portfólio de 10, 15 investimentos. Perfeito. Então, você já entendeu que é preciso analisar os critérios certos para identificar as startups promissoras para investir e como que isso funciona. Mas e agora? Depois que você coloca o seu dinheiro na startup, o que como investidor você deve fazer? Como você viu, quando a gente investe em startups, a gente está falando de uma jornada de alguns anos até a liquidez. Eu costumo brincar que você está meio que se casando por uns 3, 4, 5 anos. Então, nesse período, você tem que fazer de tudo para esse relacionamento dar certo. No caso da Gama, por exemplo, que eu contei, foram 5 anos. E nesse tempo, é muito importante que você acompanhe e não fique no escuro. Você tem que estar próximo. Aqui no Investidores VC, por exemplo, nós cuidamos dos investimentos e ajudamos você a ter os reportes mensais das startups, com as métricas que importam todo investidor saber, o acompanhamento da evolução do negócio, o que está acontecendo no mês a mês, as decisões estratégicas trimestrais, qual é a direção dessa empresa. Você tem acesso ao time de fundador para tirar dúvidas e nós temos um time de portfólio que todo mês faz as reuniões com esses fundadores e você tem acesso a tudo se você quiser participar por perto. E você tem transparência total sobre a saúde da empresa. E aqui a gente faz tudo isso no nosso aplicativo exclusivo. A gente tem um app chamado Deals, que organiza o seu portfólio e dá toda a clareza sobre cada investimento ou cada relação que você cria aqui na rede de Investidores VC. Depois de tudo que a gente já conversou, se você ainda se pergunta por que você deveria investir em startups, sendo sincero e muito objetivo com vocês aqui, eu vou listar o que a gente já falou, porque é importante a gente lembrar. O potencial do retorno exponencial, porque enquanto a renda fixa está te dando ali 12, 15% ao ano, nossa, está maravilhosa a renda fixa, está dando 15% ao ano. Startups podem te gerar retornos de 3, 5, 10, 20 vezes. Você está tendo acesso antecipado, porque você vai entrar antes de grandes players, antes da bolsa, antes de fazer IPO, quando o preço ainda está baixo. Você está investindo quando esses empreendedores e empreendedoras já têm um negócio que está gerando receita, mas ainda é um time de 10, 15 pessoas. Você ainda tem alta influência, ainda paga barato por um negócio que talvez daqui a 3, 4 anos esteja com 1.000 pessoas fazendo uma receita de 10, 20 milhões ao ano. Você tem impacto real, porque você ajuda a construir as empresas que vão moldar o futuro. É como se você, no alto da sua experiência e do sucesso financeiro que você teve, continuasse aprendendo com a inovação de quem está ali no fronte jovem da batalha. Isso não tem preço. Da minha geração, eu tenho 43 anos de idade, eu sou o que mais entende tecnologia, o que mais está conectado com tudo, porque eu invisto e respiro startups do dia a dia. Isso é um diferencial competitivo para a sua jornada profissional como investidor, por exemplo. Você tem diversificação inteligente, porque você sai dessa lógica quadrada, brasileira, antiga, de 20 anos, 30, 50 anos de renda fixa e bolsa, e entra em um ativo de alto crescimento, onde você pode influenciar. Renda fixa e bolsa você investe e fica torcendo. Tomara que dê, tomara que melhore. Aqui você pode influenciar o seu capital, contratar startup, indicar cliente, ficar próximo, virar mentor. E você tem uma rede de alto nível. Você passa a fazer parte de um ecossistema com outros investidores igual a você e fundadores excepcionais. Agora que você entendeu como é que funciona o mercado e a oportunidade que você tem no colo, eu quero te mostrar um pouco como que a gente faz. O nosso método, que foi responsável pela experiência e sucesso que a gente conquistou até hoje aqui. A diferença entre investir
com inteligência. E apostar no escuro está em uma coisa: a sua tese e o seu processo de análise. E na prática, o que você precisaria fazer se tivesse por conta própria? Eu vou te dizer. Busca ativa por startups. Você teria que encontrar boas startups para analisar. E não estamos falando de 5 ou 10 startups aqui. Você realmente, para investir em 3 ou 4 por ano, teria que pelo menos estar falando com 100, cento e poucas, para você poder escolher as melhores, e não só aquelas que você encontrou. Curadoria das oportunidades. Você precisaria filtrar o que é promissor ou o que é mais do mesmo. O que adianta só investir em startup? É só porque startup é legal? Você tem que olhar isso com lupa para o mercado, para o produto, para o time, para a atração, para o modelo, para você ter certeza se de todas as startups, aquela é que é inevitável, que vai ser os 10% que a gente falou lá atrás. Várias vão morrer pelo caminho, mas a que a gente escolhe tem que ser a nossa escolha, porque vai vencer o mercado competitivo das outras. Due diligence. Beleza. A gente está aqui num negócio interessante, porque com checklist jurídico, contábil, fiscal, as cláusulas, contratos, riscos ocultos, cap table, passivos, quem pararia para olhar isso? A gente aqui olha, na Investidores VC, a gente tem um time cuidando disso, porque a gente não está investindo nessa startup, um cheque de R$ 25.000, a gente precisa garantir que o que está sendo falado, apresentado, é o que é de fato. A maioria dos investidores que não investem com a gente, que investem por aí, eu duvido que tenham essa diligência de bater os números, fazer o know your investment, né? Você saber se de verdade você está investindo. Negociação e fechamento. Você vai ter que garantir um bom deal, fazer contratos seguros, pensar em mecanismos de proteção no mundo conversível, prazo de lock-up, valuation juros, direito de follow-on, direito de preferência. Amuri, eu não quero nem saber disso. Pois é. É por essas e outras que muita gente deixa de investir. Porque acaba tendo um universo de coisas para se preocupar e que fazer sozinho não bata no trabalho. Como, por exemplo, o acompanhamento pós-investimento. Depois de aportar, começa a fase de acompanhar, entender os relatórios, manter contato com as startups, como eu já comentei para vocês. Agora, fazer tudo isso sozinho, startup por startup, sem um time jurídico para doer, sem rede para trocar ideias e ajudar um ao outro e fazer as conexões que a startup precisa, sem experiência prévia com essas análises, isso vai ser uma dor de cabeça e um trabalho. Aqui na Investidores VC, esse processo existe justamente para você não ter que fazer ele sozinho. A gente se preocupa com sourcing deal flow, analisando mais de 500 startups por ano para você, para a gente ter um filtro de qualificação, onde a gente investe em menos de 2% das startups que passam aqui. É como se fosse um filtro de seleção natural, que nem vestibular. Quando a gente fala que tal cadeira na USP ou na Unicamp são só 30 vagas, e aqueles alunos são os 30 que passaram em medicina. Concorda que até matéria no jornal fazem com eles? Por quê? Porque o critério de seleção foi super forte. A gente faz isso aqui também. Uma curadoria inicial, porque apenas 20 a 30 de todas essas 500 startups acabam passando por essa análise profunda. Então, a barra é alta. Quando a gente faz essa curadoria para garantir que antes da gente levar para o nosso deep dive, que é a nossa análise profunda, essas startups sejam filtradas num processo onde a gente procura o que está errado, o que está certo, se está crescendo, se não está, rede de outros empreendedores, investidores e as opiniões sobre esse negócio, acompanhar ela com outras startups semelhantes que a gente já analisou. 3, due diligence. Nós checamos jurídico, fiscal, contábil, time, mercado, para você não ter esse custo e não ter que ficar perdendo seu tempo com a parte documental que é chata. Decisão de investimento, só 10 startups são aprovadas por ano. Apresentação aos investidores para você ter acesso a essas oportunidades selecionadas. E tudo começa com algo que é bem fundamental aqui. A tese, o seu porto seguro.
Se você não tem uma, você acaba entrando à mercê da sorte. Por mais que você acredite no seu feeling para negócio, e você não ia estar aqui à toa, né, porque você tem um bom feeling para isso, você fica muito mais exposto se você não tiver uma tese, um checklist. Mas calma, isso aí tem solução. Aqui a gente te ajuda a criar a sua tese de investimento. Não para copiar nossa, mas para você saber exatamente onde vale entrar e onde não vale. Você vai ter autonomia para escolher quais startups você vai investir e qual não. Mas aqui no Investidores VC, por exemplo, a nossa tese é focada em B2B e SaaS, com modelo de receita recorrente, startups em tração que já validaram o seu produto no mercado, times fortes, com capacidade comprovada de executar, porque vem mostrando através dos relatórios do nosso acompanhamento que conseguem entregar resultados e crescimento. Times em mercados grandes, com potencial de crescimento sustentável, ou seja, que não precisam ficar pagando caro para trazer os seus clientes. Mas a sua tese ela pode ser diferente. O importante é ter clareza dos pontos que uma startup, que um empreendedor ou que um time precisam ter. E tão importante quanto saber onde investir é saber onde não investir. Eu vou usar uma analogia aqui, tá? Pensa numa startup como se fosse um avião de guerra que precisa decolar. Eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui, Abraham Wald. Ele é um estatístico matemático austríaco que na Segunda Guerra Mundial ajudou os americanos a vencer a Segunda Guerra. Os generais chegaram para ele e falaram, olha, me falaram que você é um estatístico fenomenal, a gente precisa que você faça um trabalho para a gente, que você vá verificar os nossos aviões que estão no pátio e os furos de bala que eles receberam, porque a gente precisa de um estudo estatístico mapeando aonde aconteceram esses furos, aonde o avião foi atingido, para que a gente possa reforçar eles. E o Abraham Wald foi lá e fez o estudo e mostrou para os generais aonde que tinha maior concentração de tiros. Você pode ver aqui, ó, do meu lado, nesse slide do avião, cheio de marquinha vermelha. O general, então, pegou e falou, muito obrigado, você cumpriu seus serviços, agora a gente está mandando isso aqui para o time de engenharia, porque eles vão reforçar a parte em vermelho. E aí o velhinho, o bom Abraham Wald falou, mas quem te falou que é para reforçar a parte em vermelho? O general contestou, mas se você já terminou o seu trabalho, agora deixa eu fazer o meu. E aí ele falou, não, mas você tem que reforçar justamente o contrário, a parte branca. A parte aonde não tem marca. Ninguém entendeu nada, mas essa é uma das maiores lições que o mundo hoje entende como viés de sobrevivência. A lição que ele deu para a gente, e que funciona em teoria de jogos, funciona em startups, é de que o problema é que a análise que ele fez era real. Aqueles eram os furos nos aviões, mas aqueles foram os aviões que voltaram. Os aviões que estavam no pátio, não os aviões que caíram. Se eles tinham aquelas marcas de bala e estavam ali, é porque aquele tiro não derruba o avião. Mas os lugares em branco estão em branco, porque se tivessem recebido um tiro ali, aquele avião tinha caído. E se a gente for ver aqui na imagem, a gente está falando dos motores, a gente está falando das cabines do piloto, ou a gente está falando em pontos estruturais que cortariam a asa ou quebrariam o avião. Ou seja, nós temos que nos preocupar com os aviões que não voltaram. No mundo das startups, o seu papel como investidor é identificar esses pontos fracos e invisíveis antes de fazer o seu investimento. Aqui no slide 27, essas são as red flags que a gente gosta de chamar. A gente não gosta delas, mas a gente chama carinhosamente de red flags. É como se fosse um sinal vermelho. Se isso aqui aparecer na sua frente, você não pode trazer para o seu portfólio. Primeiro delas, um time desalinhado ali, com fundadores brigando sem comprometimento, mas principalmente um cap table bagunçado. Então imagina a gente ter um cap table onde a gente tem participações dadas para pessoas que não estão trabalhando mais, participações dadas para mentores, advisors, problemas relacionados a você ter dado participações para uma empresa que construiu o seu aplicativo, mas
O cap table tem que estar na mão dos fundadores. Ele está sendo preservado para que, com o investimento certo, com o aporte certo, essa posição seja muito bem distribuída, porque a startup vai ter que durar muitos anos e é muito importante os fundadores se sentirem donos até o fim. A pressa na captação, quando empreendedores, por exemplo, procuram o cheque de investimento falando que vai fechar a rodada em 30, 40 dias, 50 dias. Mas, na verdade, eles não têm nenhum primeiro investidor ainda. Então, essa pressa é para tirar o seu tempo de análise e diligência. A gente não pode aceitar esse tipo de pressa do empreendedor, porque a pressa é inimiga da captação. A nossa decisão de investimento tem que ser com consciência, com contexto. E para a gente ter isso, a gente tem que conhecer muito bem o time. Volta o slide para mim, por favor. E quando a gente... Pode dividir comigo. E quando a gente está fazendo a nossa análise para esse time, a pressa vai fazer a gente não ser diligente, vai fazer a gente não conseguir olhar para o que a gente deveria, procurar os aviões que não voltaram. Informações escondidas significa que você vai ter vários encontros com esse time de empreendedores, você vai conhecer esses fundadores por muito tempo, mas será que eles estão te contando tudo? Será que você está fazendo as perguntas certas? É como se fosse o casamento que a gente estava falando, mas até investir não é casamento, até investir é namoro, é flerte. E será que a gente conta tudo na fase de namoro? Na fase de flerte? Não. Mas a gente não sai casando que nem maluco, né? Tem gente que sim. Mas você não quer conhecer mais sobre aquela pessoa, você não quer entender como é que ela é em outras situações, com os amigos dela, com os amigos dele, com a família. A gente quer procurar as informações escondidas, e isso é conversa, é bate-papo, é fazer o capuz ser aberto para você descobrir o que está rolando lá dentro. Não ter um hacker, que significa não ter alguém de tecnologia. Não ter alguém de tecnologia na empresa. Por mais que a gente tenha vivendo esse momento da AI, dos agentes, alguém vai ter que pilotar os agentes, alguém vai ter que entrar no back-end, alguém, quando o cliente mandar uma mensagem às 10 da noite falando que está perdendo alguma coisa, vai ter que abrir um laptop e resolver. Não vai ser o CEO que vai estar lá vendendo, que vai estar lá no palco, vai ter que ter alguém cuidando desse backbone tecnológico. Então, para mim, startups são tecnologia, tem que ter um CTO. E por último, se esses sócios e fundadores não estão full-time na empresa. O que significa isso? Significa que a gente está colocando dinheiro num time, esperando que eles fiquem completamente obcecados por aquilo pelos próximos anos, mas eles não estão fazendo somente aquilo. Eles são palestrantes, eles têm consultoria, eles têm outras empresas. Isso não é startup, isso não é foco, isso não é dar a devida importância e respeito ao nosso dinheiro como a gente está dando acreditando neles. Concordam? Se a startup tem essas falhas, pessoal, o nosso time todo e os investidores dizem não. Ou a gente para e tenta resolver junto com os fundadores antes de investir no negócio. Mas se tem alguma dessas red flags, você não pode continuar investindo. Pode passar para mim, galera. Se a startup avançou, passou por toda essa análise, aí sim ela merece um tempo com a gente. Uma reunião onde nós, investidores, vamos conversar com o time fundador, mas não é para a gente ganhar cafezinho grátis aqui. É para a gente extrair informações ao longo do tempo. Cada encontro, cada reporte é uma foto. E o que importa não é a fotografia do momento. É o filme que a gente faz quando a gente coloca todas essas fotografias uma do lado da outra. Como que o fundador reage a um mês ruim. Como você pode ver aqui na imagem, existem meses em que as coisas não estão crescendo. Existem meses em que essa startup está andando de lado. Existem meses em que essa startup está perdendo receita. Mas logo depois, esse empreendedor responde a esse problema trazendo um mês de resultado. Isso muda completamente a forma como a gente conhece aquele time, porque nós vemos eles reagindo em momentos difíceis e não só investindo no momento que ele traz um pitch bonito com os números excepcionais.
É muito fácil investir quando está dando tudo certo. Mas acompanhar e ajudar aqueles empreendedores enquanto está dando certo, errado, é entender como eles reagem a problema. E é isso que mais importa quando a gente quer investir naqueles 10% que sabem lidar com problemas e pressão. Chegando a hora de fechar o deal com as startups, a gente faz algo que é fundamental para todo investimento. A due diligence completa. Uma due diligence bem feita, ela tira os esqueletos do armário e traz a segurança para o investidor. Aí a gente vai checar débitos trabalhistas, fiscais, contrato social, histórico dos fundadores, acordo de sócios, propriedade intelectual e depois, obviamente, de olhar tudo isso, vem um contrato de investimento, onde a gente vai garantir cláusulas de proteção, compliance, transparente. Aqui, por exemplo, nós contamos com um escritório contábil e jurídico da Investidores VC e com especialistas desse tipo de contratos, são contratos de direito societário, ou especialistas em contabilidade para startups, para justamente a gente cuidar e trazer isso mastigado para você. Olha, diante de tudo isso, se você me perguntar qual que é o maior desafio, eu diria que é manter a constância e garantir que todo esse processo acaba acontecendo de forma mais ajeitada, mais harmoniosa. Lógico que tudo isso é importante, mas o problema real de investir em startups é quando você tem que fazer isso sozinho. Talvez você até consiga, mas será que seria tão bom quanto se você tivesse, por exemplo, junto com a gente? Se você tivesse um parceiro te ajudando com tudo isso? O que eu trouxe para dentro da Investidores VC é justamente trazer tudo que a gente precisa para garantir com que cada deal seja estruturado com previsibilidade, segurança e contexto. A gente criou Investidores VC porque quando a gente começou a investir em startups, a gente queria ganhar os múltiplos de startup. A gente queria participar do dia a dia da inovação dos fundadores. A gente queria beber desse suco da inovação, contratar, investir, ajudar e vender. Mas não existia alguém que preparasse o terreno para isso. E fazer sozinho é trabalheira demais. Assim, você investe com quem teve que desenvolver tudo isso para criar a estrutura que eu gostaria que existisse quando eu comecei. Investindo com a gente, você está blindado. E você tem a certeza de que o risco que você está correndo é do negócio em si, não de um contrato mal feito, ou um detalhe jurídico, ou um não acompanhamento, e você nem sabe o que está acontecendo com aquela startup. Aqui você tem gente para cuidar no pré, no durante e no pós-investimento com você. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vou aproveitar e fazer uma pausa, eu quero ouvir vocês, tá? Quais são as dúvidas que vocês têm até aqui? Se você entrou depois e acabou não se apresentando, pode também colocar o nome aqui, eu já li o nome de algumas pessoas que estavam com a gente no início, mas, principalmente, quais são as suas perguntas? Podem ser sobre o processo de análise, sobre o que funciona na hora do investimento, sobre a parte jurídica, qualquer coisa. Vai colocando aqui no chat para mim, galera, que no final eu vou abrir um Q&A e vou responder todas essas perguntas. Eu quero aquela pergunta que está fazendo você ainda decidir ou ficar em cima do muro sobre começar ou não a investir em startups. É como se a gente estivesse batendo um papo aqui na sala. Você está sentado na minha frente aqui na sede da Investidores VC. O que está faltando para você começar a investir? O que está te travando ainda? Coloca aqui para mim, que o meu time depois vai reunir as melhores e a gente vai responder elas juntas. Beleza. Legal. Estou vendo que vocês estão mandando aqui um monte de perguntas. Temos aqui a galera, olha só. Renato Câmara falando do Rio de Janeiro. Flávio Silvão mandou uma boa noite. Zé Alexandre, de São Paulo. Ô, Zé Alexandre. Já investiu em alguma startup mesmo com Red Flags? Faz sentido? Tem alguma coisa? Ah, estou vendo as perguntas. Ótimo. Eu vou guardar para eu responder no Q&A daqui a pouco. Porque olha só, a gente já está dando aqui 45 minutos de papo. Eu tenho mais 5 a 10 minutinhos para depois eu trazer as respostas de todas as perguntas para vocês. Bom, até aqui eu mostrei para vocês por que investir em startups vale a pena,
como funciona o mercado, o método que a gente usa para identificar oportunidades. Mas agora eu quero mostrar para você algo importante. Por que agora é o melhor momento para começar a investir em Venture Capital? A gente está entrando num novo ciclo do Venture Capital, pessoal, como vocês podem ver aqui nessas matérias. Os sinais eles estão por toda parte, sejam nas pesquisas, estatísticas. Depois do hype de 2020 e 2021, a gente viu o inverno das startups em 22 e 23. As empresas tiveram que se ajustar, cortaram custos, buscaram break-even, focaram em eficiência. Isso acabou criando o melhor cenário possível para quem quer entrar agora. Se você for ver, por exemplo, fundos como Google Funds, SoftBank, GFC, Headline, todos estão voltando os olhos para o early stage, para essas startups no início, antes de entrar no IPO, antes de valer bilhões. Por quê? Porque é onde está o maior potencial de retorno quando o ciclo reaquece. Em 2024, a gente teve recorde em M&A, que são as fusões e aquisições. M&A é Merge and Acquisitions. Praticamente nenhum IPO expressivo. Em 2026, o número de M&As continua crescendo, ou seja, as saídas estão voltando a acontecer via vendas para empresas maiores e não via IPO. Se você acha que startup boa é só aquela que vai para a bolsa, você está perdendo o jogo que acontece no mundo real. Aqui que está o ponto, galera. Essa janela não fica aberta para sempre. Quando todo mundo perceber que o mercado voltou, os preços sobem, a concorrência aumenta e você perde o timing de novo. Os investidores que ganham dinheiro são aqueles que entram antes da valorização, que enxergam o potencial daquela startup através de interação com os fundadores, antes dele virar um negócio conhecido por todo mundo. Talvez você esteja se perguntando por aí, tá, mas quem entrou antes realmente teve resultado? Deixa eu te mostrar aqui no próximo slide, então, nesse slide dos exits, o que acontece quando você acerta o timing. Esses são alguns dos exits que nós tivemos aqui na Investidores VC, ou seja, startups que passaram por todo esse nosso processo, receberam investimento da nossa rede, cresceram e foram compradas por grandes empresas. E o que todos esses investimentos têm em comum? Eles foram feitos antes da valorização, antes dos grandes fundos voltarem a olhar para essas startups, antes dos founders se tornarem referência do mercado, quando ninguém estava dando toda a atenção que hoje elas recebem. Mas alguns investidores olharam para elas. Deixa eu te perguntar uma coisa, com total sinceridade. Depois de tudo que você viu aqui, o potencial do mercado, o método validado, o momento que a gente está vivendo, você vai continuar só assistindo aqui? Ou você vai dar o primeiro passo para investir com critério, com rede, com acesso real à oportunidade? Porque agora eu quero te mostrar como você pode fazer parte disso, sem precisar fazer tudo sozinho e sem concentrar todo esse risco só em você. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que esse mercado faz sentido para você. O que faltava era alguém para mostrar o caminho com clareza e critério. É exatamente isso que a gente faz aqui na Investidores VC. Deixa eu ser claro, galera. Investidores VC não é só educação sobre como investir. Ele é um passaporte para você investir em boas startups. Como eu contei aqui, quando eu comecei a investir, eu não tinha acesso a nada disso. Eu perdi dinheiro, fechei contratos ruins, investi até em coisa que era modinha. Foi por isso que eu criei Investidores VC, para que você não passasse por isso sozinho. Hoje nós somos mais de 800 investidores, a gente já aportou 40 milhões e 50 startups e tivemos novo exit, como eu falei para vocês. A nossa missão é abrir essa porta para que você também possa investir com segurança, junto com a gente. Imagina se você já pudesse estar contando a história de estar fazendo o 10º exit junto com a gente. Entrando em Investidores VC, você está entrando em um ecossistema completo, que muda a forma de investir em startups. Eu vou mostrar como é que funciona. O primeiro é a educação. A gente te ensina o caminho para você tomar as decisões com clareza, através das nossas imersões. O segundo é o caminho do investimento. Você vai ter acesso a oportunidades selecionadas pela nossa curadoria, pelo nosso time. O terceiro é tecnologia.
você vai ter um app exclusivo que organiza o seu portfólio e te dá transparência total. O quarto é a rede, um grupo de investidores e fundadores de altíssimo nível, igual a você, que vão conseguir entregar e participar de uma experiência ao seu lado. Tudo isso sem mensalidade e sem taxa de administração. O valor que você investe aqui no Investidores VC vai direto para as startups com o máximo de transparência. De forma bem prática e rápida, a sua jornada com a gente funciona da seguinte maneira. Primeiro, você começa com uma imersão, onde você vai aprender o passo a passo a montar a sua tese de investimento e a investir com clareza. Depois, você vai ter acesso ao Deal Flow. O nosso time, a equipe da Investidores VC, analisa centenas de startups e aprova os melhores deals. Você recebe essas oportunidades e pode reservar o seu aporte direto pelo nosso aplicativo. Você vai ter, então, um acesso a um grupo com empresários, executivos e investidores de alto nível que compartilham os aprendizados, abrem negócios e investem juntos. E para você que está aqui hoje até agora, se comprometeu e curtiu tudo que a gente trouxe, por você ter realmente gostado do nosso propósito, do jeito que a gente faz e da nossa missão de fomentar o ecossistema de startups, eu quero liberar uma condição exclusiva para você. O valor do nosso passaporte de entrada na Investidores VC normalmente é R$ 24.900. Você pode entrar em contato com o nosso time agora, que eles vão fazer exatamente essa proposta. Nesse valor, ele vai incluir a sua entrada na Investidores VC, a imersão presencial de 2 dias, acesso às rodadas de investimento que nós colocamos para os nossos investidores, o uso do nosso aplicativo exclusivo e a participação dessa rede de notáveis igual a você. Tudo isso sem taxa administrativa ou mensalidade. Mas só para vocês que estão aqui comigo agora na live, eu consegui liberar uma condição especial. Sabe por quê? Porque o meu tempo não fica disponível para todo mundo. Então, para eu vir aqui e me reunir com vocês, eu fui lá no time comercial e eu falei o seguinte: bora fazer um preço para essa galera que está em cima do muro, tirar as dúvidas e vir de uma vez começar a participar dos investimentos junto com a gente. A condição é R$ 17.900, ou até 10 vezes de R$ 1.790. Não tem desculpa para você não aprender o jeito certo, para você ter o acompanhamento, para você ter do lado de pessoas iguais a você, ou para você ter acesso à melhor curadoria, um time que vai fazer isso e tratar você como se você fosse o cliente mais importante do mundo. A gente entrega o deal de bandeja, a gente ajuda você a entender, a acompanhar através de tecnologia, você tem acesso completo aos fundadores e a hora que você quer, o nosso time de sucesso de cliente te ajuda com qualquer dúvida para que você tenha a jornada de investir do jeito certo com quem só faz isso e é apaixonado por isso. Mas essa condição, ela só é válida para quem se cadastrar para falar com o nosso time hoje, até às 11h59. Agora, deixa eu reforçar uma coisa aqui, tá? Eu sei que quando a gente coloca preços, valores, desconto, parece até meio apelativo. Não é um link para você comprar hoje até às 11h59. São 8 horas da noite. Eu não vou colocar essa pressão em você. Eu não gosto desse papo fake. Mas você precisa entrar em contato com o time. Não é uma daquelas lives para você passar o cartão e etc. Mas eu quero que você dê a sua levantada de mão. Eu quero que você demonstre o interesse preenchendo esse QR Code. É um cadastro muito rápido, são 3 ou 4 campos, eu acho, para que a gente possa avançar. Se você fizer isso, eu consigo garantir esse preço de 10.790, de 17.000. É isso? Falei errado aqui? Não, 17.900. Se você não fizer isso, desculpa, você vai ter acesso ao preço de 24.900, que é o preço sem essa condição. Por que isso? Porque a próxima turma da imersão já está 70% preenchida. A gente tem imersões aqui e a nossa próxima turma, que são 32 vagas, já está com 22, ou seja, a gente tem 10 posições disponíveis. Então, para garantir prioridade nas vagas, esse valor promocional, você precisa se cadastrar hoje no link do chat ou do QR Code que um time está mandando aí para vocês,
para você ter prioridade de conversa com o meu time. E eu posso te garantir uma coisa, você está falando com um time de especialistas em investimento. Só essa call já é retorno de investimento do seu tempo. E por que a gente realmente quer começar ainda a investir em 2025 e não deixar para depois? Por que eu acho que você não pode perder o seu tempo? Primeiro, porque o mercado está começando a entrar num novo ciclo. Começar agora, pessoal, vai te colocar na frente de muitos outros investidores. Começar agora vai te colocar à frente do mercado de startups. A gente está com vaga limitada, então a gente só trabalha com turma pequena para garantir a qualidade da nossa educação. E se você deixar para depois, eu não posso garantir que vai ter um lugar para você esse ano. E aí talvez seja tarde demais. Aqui é exclusividade, eu não quero que a gente ofereça isso para todo mundo. É para quem leva a sério, para quem está comprometido. E aqui eu não tenho nem mais o que falar. Você pode conversar com os nossos investidores, entender por que eles estão atentos nesse final de ano. Ou seja, temos provas sociais dentro da Investidores VC com os nossos clientes para trazer para você também com pesquisas e dados e com históricos de sucesso. Daqui a alguns dias compartilharemos com o mercado mais uma saída nossa. Há 2 semanas atrás compartilhamos com o mercado mais um investimento. Se você entrar no Google e colocar Investidores VC e clicar em notícias, você vai ver que nos últimos 3 meses nós fizemos 3 rodadas de investimento. E você podia estar junto com a gente. Então, só recapitulando, galera. Imersão completa com programa educacional. Acesso à nossa curadoria Ideoflow. App exclusivo. Acesso aos nossos eventos e networking. Gratuitamente. Você está entrando para uma rede. Você está entrando para um clube que é seu a partir de agora. Uma rede de investidores, conselheiros e fundadores notáveis. Tudo isso por R$ 17.900 ao invés de R$ 24.900. Isso tudo é válido para quem se cadastrar hoje, até às 11h59. Virou amanhã, já não vale. Agora eu quero aproveitar aqui esse tempo final para responder todas as dúvidas de vocês. Então, pessoal, pode perguntar aqui no chat, ou se preferir, quem quiser pode levantar a mão, mandar GIF, emoji, perguntinha, eu estou com vocês aqui. Essa é a hora de tirar todas as dúvidas sobre o nosso processo, sobre investir em startups, sobre a nossa oferta. Fiquem à vontade. Inclusive, vou pedir para o time aqui ir cantando algumas das perguntas para mim, ou já deixando selecionadas. Ótimo, já colocou aqui, vou só beber uma água antes. Deixa eu ver aqui na tela. Como são definidos os exits? Quais os melhores momentos de sair? Vinícius, excelente pergunta. Exits são janelas de oportunidades. Eles começam a surgir na vida de uma startup quando ela começa a se tornar relevante para o mercado. A melhor saída é quando você tem um M&A estratégico, quando uma grande empresa, geralmente uma empresa listada na bolsa, ou uma grande empresa familiar, mas já com uma governança estruturada, decide comprar aquele negócio. Então, casos de empresas que compram outras, a gente tem a TOTUS comprando várias empresas, a gente tem o iFood comprando várias empresas, tem grupos de inovação, como Sankhya, comprando vários negócios. Então, no ano passado, no Brasil, foram, se eu não me engano, mais de 450 M&As, empresas brasileiras comprando outras brasileiras startups. Geralmente, esse exit, ele acaba acontecendo, a chance desse exit acontecer, quando essa startup está ultrapassando o seu 1 milhão de receita mensal. É o momento em que essa startup consegue buscar margem, aumentar seu ticket médio, conseguir gerar caixa, e é nesse momento que ela se torna atrativa para grandes empresas listadas, que não só pagam um prêmio por ser uma startup inovadora, com talentos incríveis, sócios, etc., mas eles compram também o operacional dessa empresa, porque agora ela gera caixa, e isso faz bem, quando a empresa é listada, provar uma boa aquisição de uma empresa que contribui com o seu balanço e crescimento anual.
Então, as janelas de exit acontecem, elas podem acontecer nesse período ou elas podem acontecer o que chamam de early exit. É quando a gente investe numa startup e 2, 3 anos depois vem uma chance de vender ela. Isso é ótimo. Nem sempre a gente vai ter chance de vender as startups assim. Geralmente é um pouco mais tarde, a partir do 5º ano. Mas muitos desses early exits valem a pena. Só que você não vai conseguir o mesmo saída que você teria em exits mais longos. Então é raro você ter em exits de 2 a 3 anos múltiplos de 10, 15, 20 vezes. Geralmente são múltiplos menores. Os múltiplos que a gente busca, a partir de 10 vezes, esses geralmente acontecem numa jornada entre 4, 5, 6 anos. Os early exits geralmente são saídas menores. Mas tem várias oportunidades de janela e eu acho que nós estamos entrando agora numa incrível, nos próximos 3 anos, viveremos essa janela de saída para quem está entrando em startups agora. Renato Câmara, onde ficam listadas todas as startups? Não existe isso. Existem várias plataformas que agregam várias dessas startups, né? O AngelList, o Startup Base, vários desses sites começam, depois terminam. O Crunchbase também é um deles. Mas aqui na Investidores VC, as nossas startups ficam listadas no nosso aplicativo. Nós temos um fluxo de 500 novas startups por ano e você pode acompanhar todas essas startups pelo nosso app. Você vai acompanhar, inclusive, aquelas startups que a gente acha que não vale a pena acompanhar mais. Mas você consegue ter todo o histórico dela, todo o diagnóstico, nossas reuniões, nossas marcações de encontros, nossas avaliações. Você consegue ter todo esse histórico. E você consegue também indicar startups que você descobriu por aí para que elas entrem no nosso processo de deal flow. E você consegue acompanhar isso pelo app. Então, essa experiência de acompanhar uma startup, favoritar, ver o report, acompanhar no mês a mês, poder indicar uma startup e ver ela sendo analisada, isso você não vai ver no mercado, mas você consegue encontrar aqui com a gente na Investidores VC. Olá, Muri. Quantas startups ativas e buscando por investimentos? Boa pergunta. Aqui na Investidores VC, nós já investimos em muitas startups. O nosso portfólio hoje de startups ativas, eu vou até pedir para o time colocar no chat aí, me corrigir se eu estiver falando besteira, mas a gente deve estar falando de umas 31 startups ativas. Dessas nossas startups ativas, eu diria que com rodadas abertas agora, a gente está com 4 a 5 startups no máximo. A maioria delas ou está com capital, ou seja, já captou e ainda não está na fase de novas rodadas, ou já estão buscando exit, saída, ou justamente estão no momento de preparação, crescimento, desenvolvimento desse negócio. Então, do nosso portfólio, eu diria que 32 ativas, em torno de 15 a 20% procurando novas rodadas agora, uma grande parte delas ainda operando com capital e uma grande parte, talvez, esperando o momento certo para definir próxima rodada de captação. No mercado brasileiro como um todo, eu diria que a gente deve ter hoje em torno de 20 mil startups mais ativas mesmo. A gente deve estar falando de 10 a 11 mil startups. Eu diria que dessas, provavelmente uns 5% está buscando investimento do jeito certo. O número é muito pequeno de startups que efetivamente estão buscando investimento porque a maioria delas tem medo, ainda é muito incipiente, ainda buscam informalmente com investidores próximos, captam 100 a 200 mil reais. Startups que buscam um investimento de verdade, eu diria que se a gente somar todas as que preenchem nossos formulários e o de outras redes, a gente deve estar falando de umas 3 a 4 mil startups que anualmente buscam investidores no Brasil, não deve ser muito maior do que isso. Vale a pena investir em startups, mesmo com uma taxa Selic em alta? Vale, porque eu não acho que vale você colocar 100% do seu patrimônio de investimento em cima de renda fixa.
Eu acho que se você tem 80 anos de idade e precisa dessa liquidez desse negócio, não quer correr nenhum risco, aí eu não vejo problema de você deixar lá o seu dinheiro dando 1,5, 1,7 ao mês. Mas, nossa, que saco! Não sei nem por que você estaria assistindo essa live aqui, porque isso a gente coloca uma parte do nosso capital. Se você está aqui, é porque você, obviamente, tem esse desejo pela inovação, o desejo pelo novo, o desejo pela disrupção. É por isso que vale a pena. Mas não vale a pena você botar 70% do seu patrimônio nisso. Eu colocaria, aproveitando a taxa de juros do Brasil, 30, 40, 50% do meu patrimônio. 30, 40% eu colocaria talvez em imobiliário, em imóveis, mas é óbvio que eu colocaria 10, 15 a 20% disso em inovação. Eu colocaria isso em startups early stage. Eu colocaria um pedaço disso em fundos de startups que operam com inteligência artificial. Como que você vai ficar de fora, por exemplo, de um investimento em inteligência artificial, se tudo que a gente está vendo hoje está passando por isso? Investir em startups não é só investir no próximo iFood, não. É investir no que está sendo mais importante agora, a tecnologia. Então, é óbvio que vale a pena, porque o ritmo de crescimento de uma startup de inteligência artificial, por exemplo, é 100 vezes maior do que os 15% de uma taxa Selic. Então, vem para perto, investe com a gente, sai desse basicão aí. Selic, até o teu Nubank oferece, até o teu banco tradicional está lá, invista em CDI 120%. Agora, investir em startup e inovação é melhor você fazer junto de quem vive e respira isso no dia a dia. Qual o mínimo de captação por startup? Eu diria que nós investimos aqui entre 900 a 1,5 milhão. Então, startups que têm uma captação inferior a 500 mil reais é porque ainda estão muito no início da jornada. Eu acho que aí o risco é muito alto. Uma startup ela pode captar o quanto ela quiser, mas para captar com investidores VC e receber esse cheque entre 1 milhão a 1,5 milhão, essa startup ela já tem que estar fazendo em torno de 100, 150 mil reais de receita, ela já tem que estar sendo acompanhada por nós por 6 meses, ela tem que estar crescendo 10% mês a mês, ela tem que ter um time de fundadores e de líderes que conseguem tocar as principais áreas da empresa, marketing, CS, vendas, financeiro, produto. Então, eu diria que o nosso mínimo de captação é esse. Mas para captar esse nosso mínimo, você tem que estar com o negócio rodando muito bonitinho, mostrando métricas, units economics saudáveis e, principalmente, aceitando que buscar dinheiro de investidor anjo não é fácil e você vai ter que mostrar serviço para cacete para conseguir pegar o nosso cheque. Porque quando a gente bota o nosso dinheiro, não é só grana, é o nosso dinheiro, nosso know-how, nossa rede, tudo isso que eu apresentei para vocês aqui hoje, isso não é para qualquer um, é só para 10 startups por ano. Já me inscrevi, vai ser uma honra ter você aqui na próxima imersão Investidores VC. Parabéns, Amuri, muito bem estruturados os processos. Muito obrigado, Flávio, estou esperando você aqui na Investidores VC, vai ser muito bom ter você com a gente. Estou te esperando há bastante tempo, inclusive. Chegou a hora. Obrigado pela resposta, Amuri, me inscrevi aqui no link. Obrigado, Gui. Te espero na próxima turma. E, claro que vale a pena investir em startups mesmo com a Selic alta, hein? Quero você aqui com a gente. Beleza, galera? 1h15 de live, 1 hora de conteúdo, 15 minutos de perguntas e respostas. Galera, foi ótimo. Obrigado por todas as perguntas, obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha saído de cima desse muro e que, se você tiver qualquer dúvida, o melhor jeito, se inscreve no link que a gente mandou, fala com o nosso time, usa o meu time de especialistas para tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser, por algum momento, enquanto vai falando com o nosso time, falar comigo, fala com eles no telefone, chama o presida, que eu entro na call e a gente fecha isso. Tá bom? Você não vai ficar com dúvida, não. Você vai começar a investir junto com a gente. Forte abraço. Até a próxima. A gente se vê do outro lado. Tchau, tchau.